Gente, tudo bem? Atenção você de bares e restaurantes que não pôde estar presente na nossa reunião do dia 24, onde a Thaís, a Marília e a Thaís, a coordenadora da Vigilância e Saúde aqui de Sorocaba, o pessoal da fiscalização estava lá com a gente e muitas dúvidas foram tiradas, mas muita gente não pôde ir. Thaís, obrigado por nos receber aqui na sede da Vigilância de Sorocaba e algumas dúvidas que o pessoal está mandando para a gente. A fila do estabelecimento. Geralmente, hoje o estabelecimento ele tem uma capacidade. Essa capacidade foi reduzida a 40%. E as pessoas vão ficar do lado de fora. Como acomodar essas pessoas do lado de fora? Bom, a formação da fila também faz parte da responsabilidade do estabelecimento. Então, é recomendável que se faça uma demarcação no piso, no solo, para que essas pessoas também tenham um distanciamento seguro entre elas. Qual que é essa distância recomendada? O recomendado é 2 metros de distância um dos outros, podendo ser um mínimo de 1,5 metro. Outra coisa que o pessoal pergunta muito, se restaurante self-service ou qualquer restaurante, tipo uma churrascaria que também tem um bistrô no caso. Essa pessoa, por exemplo, ela vai poder trabalhar como bistrô, a pessoa vai poder pegar lá no bandejão a comida e pôr no prato? Bom, com relação ao self-service, ele é permitido. Você somente tem que ter um funcionário servindo as pessoas, ou então cada pessoa que tenha luvas, né? Então você pode fornecer luvas para as pessoas trocarem e se servirem de forma individual. Com relação aos bistrôs, não há nenhuma proibição, desde que a quantidade de pessoas fique dentro do limite estabelecido. Mas, e número de pessoas por mesa? A gente sabe que tem alguns locais que a gente vai, que a pessoa está colocando aquele acrílico entre as pessoas. Então, um casal, por exemplo, ele vai numa pizzaria e tem um acrílico no meio. É necessário aquilo? Não há essa necessidade, porque veja, a pessoa que está indo, né, o grupo familiar está indo usando a mesma mesa, eles são da mesma residência, do mesmo ambiente, então não tem essa necessidade. Em caso você tenha uma mesa muito grande e que grupos familiares diferentes vão ocupá-las, daí é interessante então que se separem. Então, num canto de uma mesa ficam algumas cadeiras e aí um grupo familiar ocupa e aí faça um distanciamento seguro, né, de 1,5 metro para o próximo grupo familiar, por exemplo. Então que tem essa separação, mas não precisa haver um acrílico. Certo, mas se chegar lá, por exemplo, um pessoal do mesmo grupo, mesmo ambiente familiar, em 4 pessoas, eles podem sentar na mesma mesa. Não existe nenhuma proibição de se sentar 4 pessoas à mesa. Não há uma proibição de número de pessoas ocupando uma mesa. Distanciamento entre as mesas, existe um mínimo recomendável? A gente recomenda um mínimo de 2 metros de distância entre uma mesa e a outra. Então, já que você reduziu a capacidade de operação, faça as mesas bem distantes uma das outras para não haver essa aglomeração. Isso é uma recomendação, na verdade, né? Para a pessoa não evitar. Então, existe a coisa que está no decreto, que é passivo de multa, existem as coisas que são recomendáveis. Outra coisa que o pessoal pediu também é se o álcool em gel é necessário ter um em cada mesa. Ou existe uma exigência de ter um em cada mesa? Não. Ou não? Não, você tem que disponibilizar o álcool gel para os seus clientes, mas não precisa ser um em cada mesa. Então você pode optar, por exemplo, um na entrada, que a pessoa já entra e se higieniza, mas não precisa ser um em cada mesa. Você pode ter alguns locais do ambiente com álcool gel, mas não tem essa obrigatoriedade. A pessoa na mesa consumindo, obviamente, mas tem que falar isso, porque ela vai comer e beber, não é necessário máscara, né? Mas aí na hora que ela levantar para ir no banheiro, então, gente, tá sentado na mesa, tranquilo, pode ficar sem máscara, mas levantou para fazer qualquer tipo de coisa, para você pegar a comida, tem que ir de máscara, é isso? Isso, durante o consumo, é claro, você não precisa estar de máscara, mas se for ao toalete, se for caminhar, se for conversar com alguém, sempre com o uso de máscara para você evitar a transmissão. Se a pessoa está dentro do estabelecimento e está sem máscara, descobrindo a regra, a pessoa punida é quem está descumprindo a regra ou o dono do estabelecimento? Então, existem as duas situações. Foi publicado um decreto estadual e também um municipal que a responsabilidade é da pessoa que está sem máscara e aí ela será multada por conta disso, mas também existe a corresponsabilidade do estabelecimento em permitir que ela fique lá sem máscara. Mas é claro que a gente vai ter um bom senso de avaliar no momento da fiscalização
a situação. Então, se a gente percebe que o estabelecimento disponibiliza máscara para a pessoa, ele está interessado em orientar os clientes e tem toda uma preocupação que o cliente fique de máscara, a gente consegue identificar, às vezes, que o cliente ele está sendo mais problemático e ele está, né, que não é uma culpa do estabelecimento. Toma umas a mais, está mais valente. Então a gente tem esse cuidado esse bom senso, né? Mas aí a gente pede também que exista esse bom senso por parte do estabelecimento. Então, se você identificar alguém que se recusa a usar máscara, tente fornecer. Se de fato a pessoa se recuse e esteja causando um transtorno, a multa para o estabelecimento é muito cara, então talvez valha a pena tomar uma medida, convidar a pessoa a se retirar. No caso, até também poder solicitar a força policial. Se for necessário, sim. Entendeu aí, gente? Não vai tomar uso e ficar valente e depois vai ter que sair pela polícia, porque o dono do estabelecimento não vai ficar aí com esse problema com ele, entendeu? Outra coisa que eu vou falar para vocês, gente, eu já vi que alguns caixas desses restaurantes ou esses bares, ele fica numa situação que a pessoa fica mais baixa do que a outra. Algumas que já estavam permitidas, tipo supermercados e padarias, colocaram uma barreira de acrílico. As pessoas perguntam para mim, pode substituir a barreira de acrílico pelo face shield, aquele capacete transparente, ou é necessário um ou outro ou os dois? Não, se a pessoa for ficar ali no caixa recebendo, né, a comanda e o dinheiro, ela pode utilizar um face shield, ou pode ser o acrílico ou o vidro, é um ou o outro. Não é necessário ter os dois. Vamos um pouquinho agora. Mas sempre de máscara. Ah, é? Máscara indispensável. Isso aqui também eu vou falar. O garçom. Eu já vi garçom equipado com tudo. Eu vi garçom com luvas, face shield, máscara e mais um monte de coisa. Agora, existem regras sanitárias que, independente do Covid, já tem que ser seguidas. Então, dentro da cozinha existem as regras dela. A máscara já era exigida, e aquela touquinha, antes mesmo da Covid. Mas agora, o garçom que fica em contato com o público, o que é recomendado ou exigido, no caso, os EPIs dele? A máscara é exigida, né, para todos. Mas para o garçom é somente a máscara nesse primeiro momento, sim. Se você quiser fornecer outros EPIs, aí fica a critério do estabelecimento. É exigido que meça a temperatura ou é recomendado? É recomendável que você tenha alguém fazendo esse controle da temperatura para verificar se não há alguém doente adentrando o seu estabelecimento. Se você não tiver condições de fazer isso, não é problema, não é uma exigência, é recomendável. Mas se você identificar alguém com febre, aí você vai ter que negar a entrada dessa pessoa, porque senão ela pode contaminar os seus funcionários e todos os outros clientes. Outra coisa também que o pessoal pergunta, eu fora de Sorocaba tem algumas cidades que aboliu o cardápio físico. As pessoas não têm mais o cardápio físico, são só cardápios digitais. Aqui em Sorocaba já vi restaurante com cardápio digital e também restaurante com cardápio físico. Não está proibido o cardápio físico? Não, o cardápio físico ele não está proibido. Você pode optar pelo digital ou pelo físico. No entanto, o físico ele tem que ser higienizável, de fácil higienização. Você tem que passar plastificado, que você consiga passar o álcool 70 e higienizar para a próxima família poder encostar e não se contaminar. Mas não está proibido. Outra coisa interessante que é o seguinte, os estabelecimentos de bares e restaurantes em Sorocaba podem fechar às 22 horas, correto? 22 para de entrar gente. Antes das 22, as pessoas acabam ficando na fila. Como nós falamos aqui, existe um distanciamento dessas pessoas na fila. Quem tem que organizar isso é o estabelecimento. Isso. Aí a pessoa está na fila. Daqui a pouco ela fala, estou com sede e quero tomar um Guaraná. Ela pode se dirigir ela vai estar na porta do estabelecimento, comprar esse Guaraná e consumir na fila sem problema nenhum. Não há proibição do consumo na fila de espera. Então, desde que o estabelecimento consiga manter esse distanciamento entre as pessoas na fila, daí não haveria nenhum problema. Lembrando que, gente, se tiver muito tumulto na porta do estabelecimento, isso foi falado com a guarda municipal, tá? E isso você chegar próximo aí de perder-se o controle disso, o estabelecimento, para evitar algo pior, ele pode ligar um 53 para a guarda municipal e pedir auxílio aí para que essas pessoas dispersem. Quando você vê que está chegando 10 horas, as pessoas não forem embora, elas não vão mais entrar. E elas vão ficar aglomeradas lá de fora sem a possibilidade de entrar. Outra coisa, gente,
tenta arrumar mecanismo para não formar fila no caixa na hora de sair. Se formar uma fila, você pode pedir para a pessoa voltar para a mesa, no caso, para não ficar aglomerando na fila. E se tiver fila, essa fila você tem um distanciamento. E outra coisa que é o banheiro, né? Não pode também um banheiro pequeno ter lá 5, 6, 7 pessoas. Colocar aí uma limitação dentro do banheiro, mais ou menos, seria interessante? Uma placa falando assim, no máximo 3 pessoas aqui, como acontece no elevador? Você poderia colocar um funcionário para cuidar dessa fila, né? Ou de repente também demarcar o piso, que as pessoas aguardem a uma distância segura, enquanto outra utiliza o banheiro, e aí você tem uma fila com distanciamento entre as pessoas. Isso será mais comum em bares, provavelmente, né? E na fila do caixa também, se for só um caixa, então que se estabeleça aí uma demarcação no piso para que tenha esse distanciamento entre as pessoas. Ou você pode ter alguém organizando essas filas também. Gente, lembrando que tem muitos aplicativos hoje disponíveis que pode ter até. Eu vi um aplicativo que regula quantas pessoas tem, você faz a solicitação para ir no banheiro quando é muito longe, ele avisa quantas pessoas tem no banheiro, existe uma pessoa lá controlando isso. Então tem muita coisa tecnológica, como eu falei do cardápio digital, hoje também existem aplicativos disso. Então, o mais importante, gente, é você passar para o seu cliente, a pessoa que vai no seu bar, que vai no seu restaurante, que vocês estão aí trabalhando de forma segura e correta, para que ele volte e não saia falando mal. Que ele não vá no seu estabelecimento e faça um vídeo de todo mundo sambando na frente, sem máscara, na frente de um palco. Isso daí depois vai ser passado por uma fiscalização e essas pessoas vão ter que ir lá para poder punir essa pessoa. Tem que passar segurança nesse momento, tem que passar credibilidade. É o seu nome, o nome do seu estabelecimento que está em risco. Quando a pessoa vai lá e não vai se sentir segura, ela vai sair falando mal. Fui em tal lugar e ali estava uma bagunça. E quem vai perder não é nem a multa. Quem vai perder, na verdade, é o estabelecimento que vai ficar queimado. Aí é uma questão comercial. Mais alguma coisa, Thaís, que a gente tem que falar ou não? Já falamos tudo? É só relembrar que nesse momento a gente ainda não está num período tranquilo para a Covid. A gente ainda tem muitas internações, muitas pessoas doentes. Então, é um momento de controle que a gente vai... A doença não acabou, né? Não acabou. Ela continua a ideia aí. é a gente tomar essas medidas para que a gente controle a transmissão e que não haja uma nova explosão de casos, por exemplo. Né? Gente, mais uma coisa. Aqui embaixo agora vocês estão vendo um site onde vocês vão entrar e tem uma cartelinha. Marília, passa a cartelinha para nós. Aí vocês vão baixar, gente. Vocês vão ver lá a regra para salões de beleza, academias, bares e restaurantes. Essa cartelinha que está nesse site que vocês estão vendo agora, isso aqui são as informações oficiais, informações da Vigilância Sanitária aqui de Sorocaba. É o que você deve saber. O que vem além disso, se você tiver qualquer dúvida, tem aqui esse telefone, você pode ligar no nosso gabinete, no nosso WhatsApp, aqui na Vigilância também, no 156, enfim, tá passando aqui todos os canais para você tirar essas dúvidas. O importante é que você colha a informação em locais oficiais e não acredite muitas vezes em abobrinha de internet, de Facebook. Muita informação nessas redes são verdadeiras, mas é difícil distinguir o que é verdade e o que é mentira. Então, procure em organismos oficiais. É isso. Obrigado, viu? Imagina, obrigada a vocês.